Bora falar agora sobre Arrascaeta, que vive grande fase e recebeu elogios até de Marcelo "É Louco" Bielsa. Até o Flamengo foi super reverenciado pelo treinador da seleção uruguaia depois da vitória da Celeste por 3-0 na noite dessa quinta-feira contra a seleção peruana. Arrascaeta fez um gol e participou dos outros gols. Grande atuação do camisa 10 rubro-negro. O Bielsa disse, depois da partida, o seguinte, abre aspas, gostaria de fazer um reconhecimento especial em relação ao Arrascaeta para a comissão técnica do Flamengo. Eles fizeram do Arrascaeta um jogador diferente nesta temporada em relação ao que eu conheci inicialmente. O Arrascaeta tem sofrido muito menos lesões, se apresenta bem mais forte e capaz de suportar contatos, choques e a sequência de jogos. Não à toa, ele é hoje o único atleta da Série A do Campeonato Brasileiro a conseguir mais de 30 participações em gol por time e seleção. São 32 participações com 19 gols e mais 13 assistências. Nos últimos 6 jogos, o Arrascaeta marcou 4 gols e deu 5 assistências. Só para lembrar que o Flamengo já chamou o empresário dele, o Daniel Fonseca, para uma reunião no Rio de Janeiro. A ideia é prorrogar o contrato o mais breve possível. O vínculo se encerra em dezembro de 2026. O Flamengo recusou uma proposta alta pelo Pedro? Foi isso? Aliás, já tô lendo ali, ó, tá no All Sport. Flamengo recusa valor por Pedro, maior que Cartola estimou, mas congela a renovação. Como é que é essa história? Estavam ali, né, colocando o Pedro na prateleira para ser vendido, na prateleira do supermercado. Essa história virou, mas renovar também ainda não? Explica isso pra gente, meu querido. Pois é, tem coisas que só acontecem com o Flamengo, né? Bom, é o seguinte, primeiro sobre a questão do Bruno Henrique, o Pedro ele já vinha, né, voltou a fazer gols, ele fez o hat-trick lá no 8-0 histórico sobre o Vitória, ele voltou a conquistar o espaço dele e agora, caso se mantenha essa suspensão do Bruno Henrique, né, que até como o Andrei falou, esse gancho pode ser suspenso caso o Flamengo obtenha um efeito suspensivo, mas considerando esses 12 jogos já de suspensão, abre-se o caminho aí para o Pedro se estabilizar ainda mais no ataque titular e também dar uma sobrevida para quem estava ali, ó, esquecidaço. Casos de Michael, casos de Juninho, o Cebolinha um pouco menos, o Cebolinha está sendo até um pouco mais utilizado, mas pouco, né, em comparação aos outros, mas esses jogadores ganham uma sobrevida até para pelo menos ficar no banco de reservas, porque o Michael chegou a ficar quase 2 meses sem pegar um banco de reservas. E a situação deles ali, o Flamengo estava disposto a negociar tanto o Michael quanto o Juninho, mas não chegaram propostas que agradassem nem o Flamengo, nem os jogadores, né? Chegaram algumas propostas da Arábia Saudita por empréstimo, mas não foi para frente, eles a princípio continuam, e agora eles ganham um espaço ali para tentar, né, aparecer ali com o Felipe Luiz. Agora, em relação ao Pedro, o que acontece? Nos últimos dias da janela, o Flamengo recebeu uma proposta do Al Rayyan, né, do Catar. E aí, primeiro foi uma consulta informal, o Flamengo de cara fechou as portas para o Al Rayyan, e aí o Al Rayyan, não satisfeito, ele fez uma proposta, ele formalizou a proposta, ele enviou um documento para o Flamengo formalizando essa proposta, que é uma proposta de 18 milhões, era uma proposta de 18 milhões de dólares, mais 2 milhões de acordo com metas a serem cumpridas. E aí eu faço esse comparativo na matéria, porque é o seguinte, aquela conversa que vazou, né, de um dirigente importante aí do Departamento de Futebol do Flamengo, naquela conversa ele disse que se chegasse uma proposta de 15 milhões de euros pelo Pedro, ele venderia. Chegou uma de 18 milhões de dólares, mais possivelmente 2 milhões de metas. Considerando só os 18 milhões de dólares fixos, ali na cotação pelo menos de ontem, davam uns 98 milhões de reais. E 15 milhões de euros daria 95 milhões de reais. Então o Flamengo recebeu uma proposta maior do que o dirigente havia estimado, só que o futebol é cíclico nessa frase, né? Essa velha frase aí do futebol, e nesse meio tempo o Pedro começou a fazer gol e as coisas mudaram, o vento mudou, né? Pois é. PVC, faz bem o Flamengo? Tem que segurar o Pedro mesmo?
Bom, eu acho que lá atrás, o que o Boto disse, ele retratava uma ideia de vender o Pedro se tivesse uma proposta, se a proposta fosse boa. E não é que o Pedro estava à venda. O Pedro não estava à venda. Se tivesse uma proposta boa, seria vendido. Tem mudanças que o Pedro voltou a fazer gol, porque o Juninho está completamente sem moral, sem prestígio, e porque o Bruno Henrique pode não jogar. Então tem uma soma de fatores. E aí o Flamengo entende que não tem que vender o jogador. Mas naquela época também muita gente dentro do Flamengo dizia, não, o Pedro não está à venda. Então, se tiver uma proposta para o Wesley de 30 milhões, vende. Vendeu. Se tiver uma proposta para o Pedro boa, vende. A proposta para o Pedro hoje não é boa, porque o Flamengo precisa do Pedro. Só a questão que ficou faltando falar da questão da renovação, né? Aí já uma parte mais de apuração também, pelo menos o entendimento do Pedro, do pessoal do Pedro, é que houve uma promessa, por parte até do Boto, de que seria conversada a renovação de contrato com ele assim que ele se recuperasse da lesão. Ele teve uma grave lesão no joelho, ele volta, se não me engano, no início de abril, no jogo da Libertadores contra o Central Córdoba. Ele retornou aos gramados depois de longo tempo afastado e essa conversa não aconteceu até hoje. A apuração que eu tenho é que está um pouco chateado com isso, mas o Pedro tem contrato com o Flamengo até 2027, até o final de 2027, até dezembro de 2027. Porém, até o momento, não houve conversa para renovação. Tem 2 anos, né? Sim, ele não precisa renovar agora, entender como é que o Pedro vai estar daqui a 1 ano e meio, daqui a 1 ano. Eu levantei o dedinho porque eu criei coragem. Se o Boto vende o Pedro, o Bruno Henrique é suspenso e joga o Juninho, não fica pedra sobre pedra. Aí é um problema, hein, Brás? Aliás, Juninho não conseguiu uma proposta no valor que o Flamengo esperava e tá aí no elenco, né? Não tá sendo muito utilizado, tá meio encostado, fica aquela situação, né? O que faz com ele? E só mais uma informação nessa questão de renovações, por que talvez o Flamengo não tenha iniciado uma conversa de renovação com o Pedro. E aí entra na questão, né? Se de fato o Pedro prometeu que o Boto prometeu que teria essa conversa quando ele voltasse de lesão e não aconteceu, é uma questão de prometeu e não cumpriu. Mas, enfim, a gente não tem como provar que de fato houve essa promessa. Mas o que eu tenho de concreto é que quem está nessa primeira fila aí de conversa para renovar, no momento de prioridade da diretoria, é o Arrascaeta. A prioridade do Flamengo é conversar com o Arrascaeta para renovar o contrato do Arrascaeta. Conversas devem acontecer nos próximos dias. Teve uma conversa no início do ano, o Arrascaeta apresentou valores, né, tempo de contrato, enfim, fez uma proposta para o Flamengo, não foi para frente. E o Arrascaeta também começou a desandar, jogar muito nessa temporada. Para mim, é o melhor jogador do Flamengo nessa temporada. E aí o Flamengo agora está querendo chamar ele para conversa de novo, para uma renovação de contrato. O Arrascaeta já deixou claro diversas vezes que tem uma vontade de permanecer no Flamengo, por ele encerra a carreira no Flamengo, mas é óbvio que as partes precisam sentar na mesa e conversar sobre isso. Bom, abraço. Tudo muito atualizado do Mengão. Obrigada, viu, querido? Bom fim de semana e volte com a gente semana que vem, é claro. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, abraço.